Salve, salve, amigos ligadinhos aqui no programa Chutando para Fora. Hoje mais um programa muito especial. Estamos recebendo, né, um jogador, um cracaço aí que passou para o Flamengo, para o Grêmio, no Japão e vai contar bastante a história dele. Ó, o homem fazia muito gol importante, hein? E vocês vão lembrar, eu estou falando, ó, Rodrigo Mendes. Fala, Rodrigo, obrigado por estar participando com a gente. Fala, Bruno, tudo bem? Obrigado por me receber aí. Prazer estar falando com vocês e contar um pouco aí da minha história dentro do Flamengo e dos outros clubes. Com certeza. Hoje também aqui comigo, Vitor Narrador. Fala, Vitor, beleza? Tamo junto, tamo junto. Sempre um prazer estar com vocês. Seja bem-vindo, Rodrigo Mendes, ao Chutando para Fora. Prazer enorme ter um cara aqui com... Obrigado, Vitor. É pesado em decisão, né, rapaz? É isso aí. Daqui a pouco vai ter gol também do Rodrigo. E comigo também, grande amigo, jornalista Léo Borges. Fala, Léo, tudo bem? Boa noite, Bruno Castanha. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rodrigo. É um prazer enorme estar fazendo essa live aqui com vocês. E hoje um convidado super especial aí que já deu muitas alegrias a duas grandes torcidas brasileiras, né? Caso do Flamengo aí e também do Grêmio, nosso Rodrigo Mendes aí. Obrigado. Com certeza. E você está acompanhando a gente aí, ainda não está inscrito no canal, não se inscreva no nosso canal aí, ativa o sininho, deixa aquele like também no vídeo, seu comentário é muito importante. Você também que escuta a gente pela Rádio Pop Rio, também dá aquela moral para a gente aqui no canal TV Total Esporte, sempre uma atração variada para você aqui no nosso canal. Para a gente começar, Rodrigo, você subiu em 93 para o Flamengo, né? Isso, Bruno. Eu sou de Uberaba, né? De Minas Gerais. Né? Eu cheguei no Flamengo em 91, ainda com idade infantil, né? E passei por todas as categorias de base do Flamengo, né? E subi ao profissional ainda naquela fase de transição em 93, né? Que tava ainda, em 93 eu ainda era juvenil, né? Ainda tinha 17 anos quando eu estreiei no profissional. E depois subia, voltava para o júnior, sempre quando tinha uma oportunidade a gente estava servindo aqui profissional também. E Rodrigo, o ano que você começou a jogar, efetivamente, você estreou em 93, mas foi quando? 94, 95, como é que foi? A gente se profissionalizou em 93, né? Da minha geração ali foram 11 jogadores, se não me engano. Sávio, Gelson, o Índio, o Fabiano, o Fábio Baiano, o Magno, o Hugo, o Fábio Noronha. Aqui eu vou acabar deixando passar alguns aqui. Ó. Essa galera toda subiu, se profissionalizou em 93 e já servia o profissional. Né? E eu lembro que a gente disputava pela base o primeiro semestre, que eram os campeonatos, o Campeonato Brasileiro de Base, era os campeonatos estaduais, e depois no segundo semestre a gente incorporava o elenco do profissional. E aí dependia do desempenho para ser aproveitado ou não, né? O Gelson chegou a ter que jogar a final de 92, né? Do Campeonato Brasileiro. Sim, o Júnior Baiano estava fora, alguém estava fora. O Gelson jogou a final contra o Botafogo. O Gelson foi aproveitado mais cedo, teve essa grande oportunidade, né, de disputar a final do Campeonato Brasileiro. E eu acho que era uma época diferente, eu não sei se em termos de qualidade ou se em termos de aproveitamento, até porque era um momento muito delicado para o Flamengo, porque tinha sido, e para a gente que estava subindo, né? Porque o Flamengo tinha sido campeão brasileiro em 92, né? E a gente estava subindo num time que era campeão brasileiro, que era referência no futebol brasileiro. Então, assim, era uma linha muito tênue entre você lançar tantos jogadores da base e queimar todo mundo, né? Ou revelar tantos atletas também ao mesmo tempo e ter uma safra ótima também, depois daquela safra de 91, que era com o Júnior Baiano, Marquinhos, Fabinho, Marcelinho Carioca, entre tantos outros, né? Então o Flamengo fez mais ou menos um lançamento nessa época
fazia muitos lançamentos na década de 90 com vários atletas, né? Uma geração muito forte, essa que sobe de 93, né, em diante. Você falou com a responsabilidade depois do Campeonato Brasileiro, o Flamengo de 92, uma geração muito forte, talvez uma das maiores gerações que o Flamengo, né, lançou, foi campeão em 90, 91 do Carioca, 92 do Brasileiro, que é essa geração. Você falou aí que tinha Júnior Baiano, Piá, Marquinhos, Djalminha, Marcelinho, Luiz Antônio. Luiz Antônio. Acho que o Zinho, né? Oi? O Zinho é mais velho. O Zinho é mais velho, né? Não, o Zinho já estava em 87. O Zinho sobe em 85. Também, né? Fabinho era essa geração. Era uma geração muito forte, né? Júlio Baiano, uma geração Paulo muito Nunes forte. Também, né? 92. Paulo Nunes, sim. É porque o Zinho, na verdade, eu estou me confundindo. O Zinho joga a final contra o Botafogo em 92, né? Mas ele já não, o Zinho joga esses anos todos aí, 91, Carioca, faz gol, 92, mas ele é da outra geração, né? Bem mais velha, assim. E essa garotada que subiu aí, um elenco muito forte do Flamengo. E depois veio uma outra geração também muito forte, que é do Rodrigo. A gente vai falar bastante também desses anos aí do Rodrigo no Flamengo, Grêmio, volta Flamengo, volta Grêmio. Ele vai também explicar isso pra gente aí. Fala aí, Vitão. Manda a sua primeira pergunta aí, irmão. Então, Rodrigão, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Chutando Pra Fora. Cara, já sabendo que a galera da base que fez o Campeonato Brasileiro de 92 virar título pro Flamengo, quando você sobe já tem um peso um pouco maior, né, cara? Porque, como você acabou de falar, né? Ou você é queimado ou você deslancha pro futebol. E devagarinho você conseguiu ali se firmar no Flamengo, né? Sim, eu acho que a gente tinha uma responsabilidade muito grande, até porque esse pessoal que subiu, que eu citei agora, Paulo Nunes, Marquinhos, eles não queriam dar espaço para ninguém, né? Então a gente tinha que cavar nosso espaço com muita tranquilidade, com muito trabalho e aproveitar bem as oportunidades. Eu lembro bem que eu subi porque o Carlinhos e o Evaristo Macedo gostavam muito de mim e do Fábio Baiano, até pela força que a gente tinha. Tanto é que a gente, nos primeiros jogos que a gente foi aproveitado, a gente jogou de lateral. Eu na lateral esquerda, o Fábio Baiano na lateral direita, né? Então a gente era muito versátil, nós éramos muito versáteis nessa questão, né, de jogar em mais de uma posição. Isso nos favoreceu bastante. E aí depois sim, a gente foi encontrando nosso espaço, o Fábio começou na lateral, depois foi para meia, eu joguei muito na meia e depois fui mais para atacante, aí no Grêmio eu já fui atacante mesmo de referência, né, e assim por diante. Mas era procurar achar o nosso espaço ali no meio de tanta gente com qualidade, e até porque tinha esse grupo de qualidade e o Flamengo sempre contratava alguns atletas também já com renome para compor o elenco, né? Então, o que dificultava mais ainda a nossa entrada no profissional. Com certeza. Fala aí, Léo. Manda a sua pergunta, irmão. Bom, novamente aí, né? Falando com o Rodrigo. Rodrigo, essa parte aí, quando você sobe para o Flamengo, né? Dessa geração 93, você falou do Sávio, você falou, né, do Fábio Baiano, até achar o espaço. O Sávio acho que foi mais rápido, né? Vamos dizer assim. Eu lembro que em 94 ele já tinha um protagonismo maior, né, no time do Flamengo, já alçava essa situação de revelação, já estava explodindo. Como é que foi para vocês conseguirem um espaço dentro do elenco do Flamengo, né, nessa entre-safa aí entre 92, que o time foi campeão brasileiro, né, e 95, que foi aquele projeto, né, que foi um projeto milionário, né, do Kleber Leite, trazendo o Romário, trazendo o Edmundo, enfim, vários outros craques aí do futebol brasileiro. Como é que foi para vocês esse começo no profissional? Teve muita dificuldade? Tinha pressão por ser da base? Ou desconfiança? Como é que funcionou essa situação na época? Olha, eu tinha de tudo um pouco, né? Principalmente, assim, alcançar os objetivos, daí para você adquirir a confiança dos treinadores, você precisa jogar. Aí para jogar, tu precisa de sequência, né? Para ter sequência, tu precisa jogar bem, fazer gols importantes.
E às vezes, jogar sendo da base, vocês sabem muito bem como é que é a torcida do Flamengo. Sempre muito, muito cobrando demais, né? Cobrava bastante. Por exemplo, nesse projeto de quando veio o Vanderlei, veio o Romário, veio o Edmundo, o Sávio já vivia um grande momento. Então, e naquele momento o Flamengo tinha vários jogadores também, como tinha o William, veio o Mazinho também, ele reformulou todo aquele elenco de 95. E aí tinha o Nélio brigando por posição ali, sempre que saía uma briga do Romário e do Edmundo Sávio, saía um deles, daí a gente aproveitava. Daí, o bom é que em 95 eu sempre entrava muito bem, fazia gols, né, como foi lá contra o Vélez, lá na Supercopa dos Campeões, lá na Argentina, depois em Uberlândia, que saiu aquela briga lá com o Edmundo, que eu entro muito bem, dou o passe para o Romário fazer o gol, né? Então eu sempre entrava e fazia alguns gols importantes. Mas assim, uma sequência de jogos boa, assim, jogar 10, 15 jogos, né, para você matar toda a desconfiança da torcida, matar toda a desconfiança da imprensa, você poder fazer bons jogos, maus jogos, ganhar confiança, né, fazer gols importantes. Isso praticamente eu nunca tive, assim, uma sequência de 10, 15, 20 jogos. Não, vai jogar independente, esteja bem ou mal. Isso a torcida não deixava, o treinador não fazia, e era o que eu conseguia aqui no Grêmio, né? Tanto é que a repercussão que eu tenho profissionalmente da minha carreira é muito maior aqui no Grêmio, mesmo eu tendo jogado muito mais no Flamengo. Por quê? Porque eu tive uma sequência maior aqui no Grêmio do que no Flamengo, né? Apesar de ter feito gols importantes aí no Flamengo, né? Mas foram, assim, que nem 99. 98 eu fui um dos destaques aqui no Grêmio, né? Fui o artilheiro do Grêmio no Brasileiro, daí o Flamengo me pegou de volta, que é essa história que a gente vai entrar daqui a pouco, esse vai e volta todo, né? Até a própria legislação não nos ajudava muito nesse aspecto. Mas assim, eu saí em 96 para o Kashima, que o Zico me levou e fui campeão lá e tudo, aí me destacava, daí o Flamengo, não, vamos trazer de volta, né, para aproveitar. Mas sempre que eu voltava, eu nunca tinha uma sequência legal para que eu ganhasse a confiança da torcida e pudesse fazer o meu melhor, no caso. O Vitor tem uma pergunta sobre o Kashima nessa época, mas já que a gente não passar 95, como foi jogar, né, com essas feras aí? A gente sabe que tinha aqueles problemas, mas você, garoto ali, né, buscando o teu espaço, você tinha, sabe, também era um garoto, mas você tinha Edmundo e Romário. Era meio complicado, né? Antes de mais nada, foi assim, eu não consegui realizar meu sonho de jogar junto com o Zico, mas joguei junto com o Júnior, né? Ali o finalzinho da carreira dele em 93, 94 ali, né? Mas aí depois veio esse pessoal que foi campeão mundial em 94, que eram os caras que a gente admirava, que a gente espelhava, né? E a gente, teve uma grande oportunidade na nossa vida, na nossa carreira. É claro que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje lá com 19 anos, mas, né, teria aproveitado muito mais tu tá jogando ao lado do Romário, do Ronaldão, do Branco, do Gilmar Rinaldi. Esses caras eram ídolos da gente, né? Só que a gente, como adolescente, né, você não dá o braço a torcer, mas assim, hoje tu pensa, caramba, que oportunidade que eu tive, né? E foi muito legal, porque mesmo muitos deles sendo muito reservado, que nem o Romário era muito reservado, né? O Edmundo era mais aberto, né? Mas tu vê esses caras treinando, tu vê esses caras jogando, tu poder jogar ao lado deles, era uma baita experiência, apesar do resultado que teve, né? Acho que aquele grupo, se não tivesse acontecido, sei lá, o acidente com o Edmundo, que impactou também, querendo ou não, impactou lá o Flamengo, né? E se não tivesse tanta politicagem, tanta briga interna do Romário com o Vanderlei, com não sei o quê, com diretoria, não sei o quê, acho que se tivesse mais um ano daquele grupo, os resultados iam vir, porque a gente perdeu o Campeonato Carioca com aquele gol do Renato. Foi uma infelicidade, né? Depois perdemos a Supercopa dos Campeões para o Independiente dentro do Maracanã, que a gente não conseguiu fazer 2 gols. Agora, tu imagina se aquele grupo ganha esses 2 campeonatos.
Verdade, eu acho que o erro principal daquele ano começa justamente na derrota do Fluminense no Carioca, mandar o Vanderlei embora, né? Naquele momento, o Sábio já esteve aqui participando com a gente e ressaltou bem isso, porque aí mandaram um monte de jogadores embora e contrataram outros, né? Chegaram outros jogadores aí que estavam no outro time daqui, como o William, como acho que Márcio Costa, eu não vou lembrar todo mundo agora que veio um outro grupo, né? Chega acho que Ronaldão, né? Pega uma galera de mundo que não estava no Carioca ainda, chega o brasileiro, e aí me traz Apolinho, Vitor, para ser o treinador. Ah, eu não devia Dá, ter né? Paulinho, grande comunicador, Não, referência para isso todos aí. nós. Treinador de futebol é outra história, né, Vitor? Exatamente. E nessa passagem dele, Castanha, pelo Flamengo, já era notório que ele tinha dificuldade como treinador, né? Tanto é que ele não aplicava o treino. Ele comentava mais ali os bastidores do que realmente aplicava o treinamento. Você não pode fazer isso com o Apolinho, né? Mas, Vitor, fala aí, pô, Kashima, primeiro ele vai para o Grêmio, né, o Rodrigo vai para o Grêmio, e depois do Grêmio para o Kashima, no Japão. Porque a Exatamente. gente pode falar mais depois, porque é tanta ida e vinda para o Grêmio aí que a gente vai ter bastante Grêmio de falar aqui. É verdade. O que eu ia falar contigo, Rodrigo, é o seguinte: poucos jogadores tiveram essa honra, né, cara, de ser lembrado pelo Zico, né, de ser convidado pelo Zico, e você tem dois pesos nesse convite, né, para ir jogar lá no Japão. Primeiro, que é o Zico, que está te chamando, e outro para substituir o Leonardo, né, cara, que estava indo para o PSG. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí como é que foi esse momento para você na sua carreira, né? Isso foi mágico, né? Eu sempre falo que foi o primeiro que eu achei que era uma pegadinha do Faustão, né? Para o Zico me ligar em casa, né? Eu atendi, não, aqui é o Zico, tá bom, para, não sei o quê. E depois sim, que falou, não, Rodrigo, já conversei com o pessoal do Flamengo, quero ver se você tem interesse em ir pro Kashima. O Leonardo tá querendo voltar para a seleção e ele vai sair daqui para ir para o Paris Saint-Germain, e eu preciso de alguém com as suas características para jogar. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. E o Grêmio naquela época, os clubes estavam quebrados naquela época, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro nem para renovar meu empréstimo, né? Eu falei, não, vamos embora, óbvio. E na época foi acho que um dos maiores valores em negociação de empréstimo da história do Flamengo. Acho que cerca de $1,5 milhão na época, e por um empréstimo de 1 ano e meio. E eu fui para o Kashima e eu me adaptei super bem lá. O Zico já tinha preparado toda uma estrutura para o brasileiro lá, porque outros já tinham ido. A comissão era toda de brasileiros, lá tinha o João Carlos, tinha o próprio o Edu, o irmão do Zico, trabalhava com a gente, né? O falecido Marcelo Pontes, preparador físico, né? O Cantarelli, né? E tinha três companheiros de equipe, né? Que era o Mazinho, que já tinha jogado comigo no Flamengo, o Jorginho, pentacampeão lateral direito, e o Rodrigo Carbone, que jogava ali no sub-20 do Kashima, mas que eram os brasileiros, né? E tinha o fisioterapeuta também, o Bismarck era nesse time também? Marcelo. O Bismarck veio no ano seguinte, veio em 97. Então, em 96 nós fomos campeões da J-League, né? Em 97, e sendo campeão da J-League, você se classifica para a Copa da Ásia. E aí na Copa da Ásia tu pode jogar com 4 estrangeiros, né? Foi aí que o Kashima contratou o Bismarck para outra temporada. Só que daí, contratando o Bismarck, eu acabei perdendo espaço, porque na J-League só poderiam jogar 3 estrangeiros. Então eu passei 6 meses praticamente sem jogar, só esperando a Copa da Ásia para jogar. Aí joguei 3, 4 jogos, os outros jogos eram no segundo semestre, daí acabou que a minha impaciência de ficar sem aproveitamento, porque eu só ficava treinando praticamente, né? Mas é o que eu digo, a gente não tem a cabeça que tenha hoje lá com 20 anos. Eu teria ficado lá 10 anos da minha carreira tranquilamente, lá no banco, com a estrutura que a gente tinha lá. Mas é isso. Aí o que aconteceu? O Kleber Leite me ligando, não, volta pro Flamengo, vou te aproveitar, vou te botar na seleção brasileira. Daí eu, tá bom, vamos voltar. E aí cheguei em 97, era o Paulo Autório, o treinador,
E aí, começou uma discussão que tinha algumas garantias financeiras entre Caximiri e Flamengo que eu tinha que receber, e eu voltei pro Flamengo e fui discutir com o Flamengo, olha, preciso receber isso, tá no contrato, não sei o quê. E essa briga chegou nos ouvidos do Paulo Autuori, né? E não sei o que aconteceu, que eu joguei muito pouco também, apesar da gente ter sido o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Aí eu substituí o Renato Gaúcho algumas vezes, mas nunca tinha sequência também, né? E aí, tanto é que em 98 o Flamengo me dispensa até da lista de pré-temporada. Uma coisa assim bizarra, né? Bizonha. Né? E aí eu perdi praticamente janeiro inteiro de preparação. Aí eu lembro que o Inter me queria aqui por empréstimo também, só que o Flamengo não liberou porque tinha uma pendência, não sei do que também. Aí acabei indo para o Atlético Paranaense, que era o Abel treinador. Só que eu cheguei lá no Atlético já no meio de... quase em fevereiro já. O pessoal já tinha 5, 6 rodadas do Campeonato Paranaense, então até eu treinar, fazer pré-temporada, não sei o que, também fiquei de fora esperando espaço, né? Mas aí ele volta para mais uma vez para onde? Exatamente. Pro Grêmio. Aí eu fui pro Grêmio. Aí quando eu chego no Grêmio, quando eu volto pro Grêmio a segunda vez, né? Vai contando, hein, Vitor? E aí tem uma sequência maior, fui mais aproveitado. E o que acontece? Não é identidade, né? Não é identidade com o lugar, eu acho que é sequência. Porque sempre que eu vim pro Grêmio, tinha uma sequência boa, não sei o quê, e tinha os resultados melhor melhores. Aproveitado, né, Rodrigo? Eu acho que sim. Como você disse, mais oportunidade, e tinha, teoricamente, pelo que você está contando, tinha confiança, né, do elenco, da comissão técnica. Exatamente. Então, você, além da oportunidade, você se sentia um pouco mais solto para jogar devido à confiança depositada em você, né? E não que aqui não tivesse a mesma coisa, né? Pressão da torcida, pressão da imprensa, né? Desconfiança, porque a primeira vez que eu cheguei aqui era o Filipão treinador, o Filipão me adorava, né? Mas eu era um jogador carioca, mesmo sendo mineiro. Tem um jogador carioca, vai jogar aqui no Grêmio, não dá carrinho, não marca ninguém, não sei o quê. Esse tipo de, não sei se é preconceito, alguma coisa assim, eu sofri aqui, então tive que aprender a dar carrinho, tive que aprender a marcar, não sei o quê, né? Então, mas me adaptei, foi acrescentar características ao meu jogo, foi bom. Ô, Léo, manda aí, Léo. Bom, deixa eu só voltar rapidinho aqui a 95, né? Inclusive o Rodrigo jogou esse jogo aí da Supercopa, eu tava no Maracanã, foi 1-1, o Mondragón fechou o gol pro Independiente, Sim. né? O Flamengo acho que chegou a fazer 1-0. E você jogou aquela partida, né? E acho que era a última chance, né, do Flamengo ser campeão no Centenário, no ano, né? Exato. Sim. Dentro do Centenário acabou sendo campeão, né? Porque, enfim, foi em novembro ali a gente ganhou só a Taça Guanabara, no caso. Taça Guanabara, E como é que foi, Rodrigo, para vocês que estavam lá você vivenciando da base, né? Aquela festa da torcida, Maracanã lotado, né? A grande chance de ser campeão no Centenário, que todos os clubes sonham com isso, e ver escorrer entre os dedos esse título. Pra gente, assim, na realidade, assim, lá com 20 anos de idade, eu não tinha muita consciência do que era. Eu só tinha consciência do que seria ser campeão. Mas, assim, perdendo, a gente entendeu como um maracanaço. Maracanã com mais de 100 mil pessoas, né? E tu ganhar o jogo, mas não levar a taça. Foi aquele banho de água fria. Foi igual o Fla-Flu, para mim, no caso, né? Que ali no Fla-Flu eu entrei no segundo tempo, tá? E a gente tinha o resultado na mão e perdemos. Contra o Independiente também não foi diferente, até porque a gente não conseguiu fazer o segundo gol, né? Que nos dava o título, se não me engano. E para mim aquele jogo era muito importante, porque eu não joguei lá na Argentina, o Apolinho não me colocou no jogo lá, eu estava com muita raiva e eu queria jogar, né? E tive a oportunidade de jogar no Maracanã e até acho que joguei bem, porque eu dei uma assistência pro Romário fazer o gol,
né? Mas não ter ganho aquele título ali foi uma decepção muito grande, né? Porque a gente sentia que precisava a todo custo ganhar um título no centenário, né? Isso era muito importante. Só completar aqui, Castanha, sobre essa situação de 95, né? Queria que você pudesse contar uma história aqui pra gente, porque realmente o que mais teve nesse ano foi confusão no Flamengo, né? Principalmente entre o trio de ataque ali, o Romário e o Edmundo, Romário com o Sávio, Romário deu um pontapé no Sávio no jogo lá no Japão, né? Tem todas essas histórias. Conta alguma coisa de bastidor pra gente aí. Dessa época aí. Você viu o bicho pegar e você, acho que subindo na época, né? Já tentando se firmar no profissional, só devia acompanhar de longe, né? Assim, a gente não tinha a mídia que tem hoje em termos de tecnologia, né? Se fosse, seria meu Deus do céu, né? Igual Guerra do Irã e Iraque, mais ou menos. Mas era um jogo de muito ego, né? Aquela época os ditos, né, ídolos falavam o que queriam e não dava problema nenhum, arrumava confusão e não dava problema nenhum. A diretoria sempre passava a mão na cabeça, né? Tinha o lance de treinar, não gosto de treinar, vai treinar sozinho. Essa é uma questão até que a gente poderia discutir, porque assim, eu via sempre o Romário treinando, tá? Ele treinava especificamente para a característica dele. Ele subia lá, ele chegava lá na Gávea, ou lá no Flabar, se não me engano, na época, sentava na bicicleta lá ergométrica, botava na carga máxima e dava 10 tiros. O que era o Romário no jogo? 40 metros do gol, meu amigo, ninguém pegava ele. É o treino dele. Aí ia para dentro da pequena área fazer finalização. Quem é o maior finalizador da história do futebol brasileiro? Romário. Só que assim, a gente não tinha o entendimento de que cada atleta é um atleta diferente, né? E se você for... Hoje está muito individual. Hoje cada um tem o seu personal trainer, né? Sim. Até dentro da seleção, os caras levam o personal trainer para dentro da CBF e ninguém fala nada. Então tá lá o seu... Eu nem gosto de falar, nem vou falar nele. Tem o seu Coutinho, tem os caras lá, todo mundo, Felipe... Todo mundo tem seu personal trainer e ninguém fala nada, né? Isso já é motivo de discussão. E todo mundo, para ter... Tanto para ter notícia, quanto para falar o que não entende, né? Falar, o Romário não gosta de treinar e só tá treinando separado. E ele, como gostava de também ter a personalidade dele, falava, não, eu não gosto de treinar mesmo, vou fazer meu negócio aqui. Então dava a entender que... E isso pro grupo era ruim, né? Porque, o teu ídolo, o teu jogador referência tá treinando separado, porra, né? E jogador é complicado, né? Eu ia falar um palavrão, mas jogador é complicado. É muito Maria vai com as outras. Então, assim... Se eu tô fazendo uma coisa errada e os caras estão vendo e eu não posso fazer também, e tá lá o cara ganhando 500 mil por mês e tá treinando separado, também quero fazer isso, então. É muito quem quer peitar o Romário, né, Rodrigo? Naquela época ele chega no Flamengo, além de campeão do mundo, como melhor jogador, né? Do mundo. Como o melhor jogador do mundo, não tinha. Né? Mas depois ele tomou jeito, né? Tanto é que aos 40 ele já até se alongava. Tinha um alongamento. Essa história aí, o Rodrigo, inclusive do alongamento, ele conta no livro. Eu não sei se você chegou a pegar alguma cena disso ou é um mito. Que ele dormia antes dos jogos, é verdade isso? E que só quem acordava ele eram os amigos dele, que os dirigentes ficavam com medo, comissão. Ele conta isso no livro, ele conta as histórias. Você chegou a presenciar essas cenas bizarras aí? Tinha muita coisa, cara. Eu só lembro assim que quando a gente saía lá de São Conrado para ir pro jogo, ele vinha dormindo no ônibus e ninguém chegava perto dele, realmente. Isso eu vi de perto. Agora, confusão, negócio com o Sávio, chute, briga no vestiário, discussão no vestiário, e eu direto. Léo, eu não sei por que nunca fizeram um filme, né, da dupla Romário e Edmundo, né? Que dá uma trilogia, né, cara? Porque começa lá em 95, os MC,
né? Romário e Edmundo, Bad Boys. Bad Boys, Aí tem o episódio 97 na seleção, Léo, que o Romário é acusado de ter simulado contusão para não jogar com o Edmundo, né, na Copa América, né, e na final o Zagallo barra o Romário não joga a final da Copa América, e vai terminar lá no Vasco, né, no o Rei, o Príncipe e o Bobo. Então, pô, dava para fazer um filme muito bacana aí com o Romário e Edmundo. Ô, Rodrigo, até falou de treinamento, né? Eu tenho outra pergunta para te fazer, mas vamos fazer isso. Você treinava específico também, que você batia muito forte com a canhota e com a direita também, né? E normalmente o destro tem facilidade para bater com a canhota. O canhoto não tem tanta facilidade para bater com a direita. E você tinha, né? Isso é uma qualidade que via de muito trabalho desde a base, né? Na realidade, desde quando eu saí de Uberaba, aqui do Nacional, que eu joguei no Nacional, e depois fiquei no Flamengo, né? A gente fez uma base muito boa com o professor Carlinhos, peguei o Carlinhos, o professor Joubert, Marcelo Buarque, principalmente o Paquetá também, que foi com quem eu trabalhei muito na base, né? E depois, nesse período que eu comentei com vocês, lá do Japão, que eu fiquei 6, 7 meses praticamente treinando, aí eu desenvolvi muito o refinamento das finalizações com as duas pernas, porque eu fiquei muito tempo sozinho lá, e aí eu fui pro paredão, daí eu pegava os goleiros, e depois quando eu voltei pro Brasil, eu fazia muito, quando eu vinha muito, principalmente no Grêmio, eu lembro que eu pegava os goleiros reserva, fazia finalização com eles, eu pegava a bola no meio campo, dava um tapa para frente e já chutava pro gol. Isso era a minha finalização. Para ter uma especialidade em chute de longa distância, média e longa distância. Foi muita repetição isso aí. E depois a gente fazia também finalização de curta e da entrada da área, né? Então, foi muito treino. Na realidade, foi muito treino mesmo. E como deu certo. E aí, Rodrigo, a gente quer falar agora de 99 contigo. Eu não sei se para você foi considerado um dos melhores anos da sua vida, ou se você teve hoje, que você teve uma passagem que a gente vai falar muito boa no Grêmio, mas 99 foi um ano marcante para você no Flamengo, né? No Flamengo, sim, sem dúvida. Foi tirando os anos da base lá atrás, né? Acho que profissionalmente no Flamengo, 99 foi muito especial. Porque eu tinha feito uma grande temporada em 98 no Grêmio, né? E o Flamengo vai lá, me busca de volta, né? E aí, em 99, dentro daquilo que a gente fala, eu tive mais sequência de jogos. E eu fiz mais gols, né? E graças a Deus fui presenteado com gols importantes. Eu acho que o do Campeonato Carioca, principalmente. E no Carioca eu participei de todas as partidas. Eu fui o único jogador que participou de todas as partidas do Campeonato Carioca daquele ano, né? E acabei fazendo a jogada do gol do Fábio Baiano no primeiro jogo da final, e depois na final o gol do título. Depois esse gol aqui, esse gol aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vê se é esse gol aqui. Falta perigosa a favor do Flamengo. Partiu o Rodrigo Mendes, bateu! É do Flamengo! Rodrigo Mendes! Rodrigo batendo falta pro Vasco! Rodrigo Mendes! Batendo no canto onde estava Carlos Germano. A bola bateu em alguém na barreira que matou o Germano ali, ó. Rodrigo Mendes faz 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Júnior, o último jogador da barreira foi que tirou o Carlos Germano da jogada. Você vê que o Carlinhos já não vai mais fazer a substituição da entrada do... Esse gol aí, Rodrigo, que você falou, foi marcante, né? Foi. É o que eu estava falando, acho que 99, por ter tido uma sequência maior, tanto no Carioca, depois na Mercosul também, eu fiz muito boas partidas, né? E eu lembro que lá no Chile, não sei se contra quem foi, não sei se foi contra a Universidade, contra o Colo-Colo, né? Que eu faço dois gols muito bonitos, bem parecidos lá também, né? E depois na Copa do Brasil, se não me engano, também fiz gols
importantes, e depois na finaleira, lá no final da Mercosul, Mercosul. E aí coroa o ano, né, com 2 títulos importantes, um título internacional que o Flamengo não ganhava há mais de 20 anos, se não me engano. Vou ganhar agora, 2019, tinha sido aquele lá, desde 99. E o último tinha sido legal. Ô, Rodrigo, antes da gente chegar na Mercosul, o Carioca, o Flamengo tinha um time bom ali, competitivo, mas o Vasco era considerado um time muito melhor, né, naquele momento ali de 99, né, de ver ali o Edmundo com a mão na cintura, e aquele gol, aquele time, quando volta para o segundo tempo, né, que vocês se fecham no meio de campo ali, a torcida empurra o segundo tempo todo, até vir esse gol de falta, né, o Caio sofre a falta, que ele vem driblando, acho que o Mauro Galvão faz a falta, e aí o Rodrigo faz esse gol aí. Não sei se foi o mais importante da sua carreira, mas com certeza um dos mais importantes, né? Dentro do Flamengo, com certeza, o mais marcante e o que mais me colocou, o que mais me identificou com o Flamengo até hoje, né? Foram esses 2 gols, né? Principalmente. Mas o do Carioca, sim. Pô, querendo ou não, eu vou falar que eu sou do Rio também, tá? O Campeonato Carioca era um negócio à parte. Vamos diferente, dizer. Né? É diferente. E tu fazer um gol ou seja, no Fla-Flu. É que nessa época aí, Fla-Flu não era nada. Era Flamengo e Vasco o principal clássico. E o Vasco, que você falou, Vasco e o Palmeiras eram os melhores times do Brasil na época. Né? O Vasco recém-campeão da Libertadores, né? Campeão brasileiro da Libertadores. Não, e era um gostinho muito grande, muito maior, ser campeão em cima do Vasco, né? Principalmente por aquela semana, né, que se passou, o Edmundo brigando com o Eurico, o Romário falando com o Edmundo, né? E aquela... Eu ia falar outro palavrão, mas aquele negócio todo. E foi muito legal o desenrolar da história, né? Principalmente para mim, né? Em termos de realização dentro do Flamengo. Acho que para mim foi fechar com chave de ouro ali, mesmo que eu tenha jogado ali depois em 2000 um pouco mais, mas 99 foi excepcional. Engraçado que a gente... O início daquele outra trilogia aí, né? O início... Verdade. E se a gente parar para ver novamente o gol, a galera que está em casa aí depois coloca, quando terminar o programa, é um pouquinho à frente, mas é próximo da onde o Pet bateu aquela falta lá em 2001, cara. Agora, revendo o lance, eu acabei me atentando a isso, né? Assimilando. E era um título improvável, né? Porque o Vasco tinha um timaço, o Flamengo era o azarão, né? E aí o Rodrigo solta aquela canhota ali. Inclusive, Rodrigo, é essa pergunta que eu vou te fazer agora. Esse tempo no Japão que você teve, né? Você falou que treinou bastante, né? Ficava ali com os goleiros fazendo finalização, né? Que você estava sem jogar, etc e tal. Mas teve alguma coisa que você conseguiu absorver do Zico lá com relação a essa questão das faltas? Algum conselho, algum treinamento junto? Como é que foi essa convivência com o Zico nesse aspecto aí das faltas? Bastante, Vinícius. Primeiro, assim, lá... Aí vamos voltar um pouquinho lá, 93, 92... Eu terminava o meu treino e ficava olhando o Júnior bater falta junto com o Marcelinho Carioca, junto com os caras, né? E a gente treinava também na base. E depois, lá no Kashima, o que era muito legal, o que a gente esperava muito, era a ida do Zico para lá, porque ele pegava a gente e ia treinar finalização com a gente, entendeu? E falar, meu filho, chuta assim, meu filho, amarra a chuteira assim, meu filho... Então, era fantástico para a gente. E muita influência assim bate assim, bate assado, olha assim, esse macete e alguns outros assim. É claro que eu tinha um pouco de uma característica um pouco diferente de como ele batia, mas sim, algumas coisas mais técnicas eu peguei bastante do Zico, sim. Legal. Bacana. Eu tenho uma curiosidade aqui, Castanha e Léo. Cara,
a gente está falando de 99, desse gol de falta, eu queria saber o que passa na cabeça do jogador, né, cara? Naquela altura do campeonato ali, na final, você preparado para fazer uma finalização, olhando do lado de lá, Maracanã lotado, entupido de flamenguês, vascaíno, olhando o time rival, um timaço, e a oportunidade de um gol tá ali no seu pé, né, cara? O que passa na cabeça do jogador Entrar para a história, né, Pedro? Entrar para a história. Exatamente, cara. Tipo assim, você pode ir do céu ao inferno, do inferno para o céu em questões de segundo, numa batida na bola, né? E você está ali preparando a cobrança, o que vem na cabeça do jogador naquele momento? O que antecede a batida é a confiança. Eu falei, Beto, deixa eu bater, eu tô treinando pra caramba, deixa eu bater, que eu vou fazer. E aí primeiro tu tem que convencer, né? O Beto e o Fábio Baiano. Aí o Fábio Baiano fala, não, deixa ele bater. Mas assim, se ele fizer merda, é problema dele. Mas assim, eu vinha treinando bastante. Eu já tinha feito gol no ano ali de falta, se não me engano, contra o América. Até saiu hoje no Instagram aqui. Eu tinha feito gol contra o América, tinha feito gol, acho que na Mercosul também. E tinha feito aquele gol na Copa do Brasil, contra o Marcos. Então, deixa eu bater que eu vou fazer. E eu bati com uma intenção de ela ir no canto do Germano, mas ir mais alta. Mas ela desviou no Nasa e desceu. E aí pegou o Germano desprevenido e acabou entrando. E deixou a torcida do Mengão feliz. E esse ano de 99, além de estar marcante pelo título contra o Vasco, também ficou marcado por duelos sensacionais contra o Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, com uma verdadeira seleção. E o Flamengo, um monte de garoto, né? Primeiro na Copa do Brasil ainda tinha o Romário, na Mercosul o Romário não joga, porque o Romário é afastado depois lá do jogo lá no Sul pelo Campeonato Brasileiro, Juventude, né? E o Romário não joga. Então, resume um pouquinho para a gente aí, Copa do Brasil, você faz 2 gols, né, lá no jogo do Parque Antártica, né, 2 golaços, um de direita e depois outro de falta no ângulo lá do Marcos, e aí o Flamengo toma a virada, e depois a Mercosul, né, que o Flamengo começa com um gol de pênalti do Arce, o Arce faz 1-0, o Caio empata, o Rodrigo Mendes dá uma sapatada de direita, por isso eu fiz aquele comentário, faz um golaço, né? O Arce empata de novo o jogo, né, que o Clêmio deu aquela colaborada, botou a bola para dentro do gol, vira com o Paulo Nunes e o Lê faz aquele gol do título da Mercosul, 2 jogaços, 4, né? Mas vamos botar os 2 lá de São Paulo, um final feliz para o Palmeiras, outro para o Flamengo, né, Rodrigo? Além dos jogos contra o Vasco nesse ano, a gente ficou muito marcado pelos os confrontos contra o Palmeiras, né? E os 2 jogos da Copa do Brasil, principalmente o jogo lá, que a gente tinha uma vantagem de 2 gols de diferença, né? E foi um jogo muito marcante para mim, porque o Iranildo era o titular e sentiu, não sei se ele sentiu ou se ele estava impossibilitado de jogar aquele jogo, e o Carlinho me escolheu para substituir ele. E eu encarei aquilo ali como uma grande oportunidade para mim também. Ali com 50 e poucos segundos já começo muito bem, pegando uma bola que o Roque Júnior tentou tirar, e eu já domino ela ajeitando, já consigo acertar um chute indefensável para o Marcão de direita, e ali a gente já tem uma vantagem muito boa, né? E depois todo desenrolar da partida, eu faço o segundo gol também de falta, e aí o Palmeiras consegue empatar novamente, e depois a gente consegue ainda tomar 2 gols em 5 minutos, perdendo a classificação lá no Parque Antártica, né? E depois, sim, nessa época o Flamengo, a gente vinha com uma campanha muito irregular no Brasileiro, né? A gente acabou focando mais na Mercosul, onde os resultados estavam vindo com mais facilidade, a gente estava fazendo grandes partidas, né? Mesmo sem o nosso principal destaque, que era o Romário, né?
E aí conseguimos chegar na final depois de passar pelo Peñarol, né? Peñarol. Aquela briga generalizada, né, Rodrigo? Os caras jogaram a gente para dentro do vestiário, era um buraco assim, aí acabou o jogo, a gente deu um chocolate neles e os caras partiram para a briga, a gente acabou sendo chutado literalmente para dentro do vestiário. Mas a gente foi para a final e fizemos primeiro um grande jogo no Maracanã, a gente foi 4-3, né? Um baita jogo, se não me engano, o Caio foi o destaque do jogo, fazendo acho que de virada, né? Isso. Também, aqui no Rio também foi 4-3, né? O Flamengo faz o gol no finalzinho, no 40 e pouco, acho que o gol do Reinaldo de cabeça, o 4-3. E o jogo lá, a gente foi por tudo ou nada, porque se a gente perdesse o jogo, tinha mais um, né? E o Palmeiras era uma máquina aquele ano, né? Literalmente uma seleção brasileira. E eu me lembro que a gente começou bem o jogo, tentando segurar a partida. Aí tomamos um gol, se não me engano, né? E eu entro no segundo tempo, e aí eu já entro todo pilhado já num dos primeiros lances, assim, numa escapada que eu dei, assim, eu divido com o Marcão e a bola sobra pro Caio, o Caio faz o gol, né? Daí a gente já começa a 1000 por hora ali, né? E a gente tinha um sistema tático ali com quase 5 atacantes, né? Eram jogadores muito rápidos, muito jovens também. E aí eu lembro que uma jogada lá pela esquerda, lá que eu pego a bola sozinho, daí eu cruzo na área, o Júnior Baiano tira ela, mais ou menos para a minha direção ainda. Aí eu corto, tiro, não sei se o Arthur, se o Júnior da jogada, e ela já cai para mim para chutar de direita, e aí eu acerto o outro chute de direita pro pesadelo do Marcão novamente. A gente empata o jogo. E ali tá 2-2, se não me engano. E aí o Palmeiras vai e faz o treino. 2-1. Flamengo vira. 2-1. Empata no gol do Arce de falta. Do Arce não, do Klemer. Aí tem essa virada no Eu sou o juiz na súmula, Rodrigo. Eu sou o juiz na súmula e não boto o gol do Klemer contra. E aí a gente vai por tudo ou nada. No final do jogo, acho que o Reinaldo faz assistência pro Lê, que com muita categoria que tinha, né, com muita habilidade, só tira o Marcão com uma finalização de chapa tirando para a gente ser campeão. E aí sim, aí coroamos o ano com uma baita vitória, 2 baita vitórias, né? Foi um empate, mas foi uma vitória com o título. O Rodrigo falou aí, Léo, aquele ataque, né? Quase que kamikaze do Flamengo, era Iranildo, Rodrigo Mendes, Caio, Leandro Machado. Ora, todo mundo no mesmo. Falei Reinaldo já? Falei Reinaldo? Reinaldo, E se a gente for lembrar o time do Palmeiras... O time do Palmeiras atacava o tempo todo, né? Verdade. Olha o time do Palmeiras. Não, o Romário não estava na Mercosul. O Romário saiu antes do jogo do Peñarol, se eu não me engano, ele já brigou, enfim. O time do Palmeiras: Marcos, Arce, Júnior Baiano, Kleber Júnior, César Sampaio, Zinho, Alex e Esprela, Euler e Paulo Nunes. Lembrando que o Palmeiras, nesse ano, tinha sido na campeão... Copa do Brasil, Marcos. Léo, na Copa do Brasil, né? Ou não? Não, esse time é da final da Mercosul. No segundo jogo, não joga o Kleber. Mas no segundo jogo, quem joga é o Roque Júnior. Roque Júnior que joga, não joga o Kleber, não. É verdade. Na ficha técnica aqui estava o Kleber, mas a ficha técnica deve estar errada. Pode ser o primeiro jogo também. O segundo jogo joga o Alex. Verdade. Joga o Esprela, joga o Alex. Engraçado o seguinte, Castanho. Do Kleber. Que esse time tinha sido campeão da Libertadores. Quer dizer, o Palmeiras estava, naquele ano, né, realmente ganhando tudo. Né? E justamente sobre isso, né, Rodrigo? Esses jogos contra o Vasco, né, aquele time poderoso do Vasco, deu casca para o Flamengo também chegar
lá nessa decisão, encarar o Palmeiras de frente? Porque o time do Vasco, se a gente for analisar jogador por jogador, talvez o time do Palmeiras ainda seria um pouco melhor, né? Apesar do time do Vasco ser muito bom. Mas deu casca para vocês poderem enfrentar o Palmeiras de frente a frente e conseguir esse título? Eu acho que sim, porque foram grandes jogos, né? Hoje em dia a gente diz que os campeonatos estaduais eles não são parâmetros para o resto da temporada. Mas se você para pensar um pouco como foi lá atrás, né, esses jogos que a gente teve lá no Vasco, o time do Fluminense, do Botafogo, como eram mais fortes, né, sem dúvida nos deu... E a sequência da Mercosul também, porque a gente pegou times fortes, né, também. Nos deu essa vamos dizer que uma certa bagagem para enfrentar o Palmeiras. Mas foi uma aposta, né? Porque a gente tinha o Romário, o Leandro Ávila e o Klemer, os jogadores mais velhos, né? Eu tô falando aqui hoje, mas lá naquela época eu tinha 23 anos. Então, os jogadores mais experientes eram esses. Lá na Mercosul a gente não tinha o Romário. Aí tinha o Célio Silva, se não me engano. Acho que o Célio jogou. Célio jogou. Então eram as nossas referências, né? Mais experientes. Leandro Ávila e Célio Silva, né? Klemer, Leandro Ávila e Célio Silva eram os mais experientes. E o Palmeiras, só jogadores que já tinham jogado uma ou duas Copas do Mundo, né? E jogar lá no Parque Antártico era encardido naquela época, né? Rodrigo, nós temos esses gols aqui. Você quer relembrar esses gols da Mercosul aqui? Seu gol e a sua participação no meu gol? Mas é sempre bom, né? Vamos botar aqui pro... Gol nunca é demais, né, Rodrigo? Nunca. Vamos botar aqui pro Rodrigo... E olha o Flamengo, boa bola na cara do gol, defendeu, largou, não tem goleiro, botou. Aí a jogada que o Rodrigo falou, né? Que ele vai dividir com o Marcão, né? E o Caio faz o gol. O Rodrigo aí, ó. Faz o gol. Maurinho era o lateral. Maurinho jogou no meio de campo nessa época aí. Nota 8, Maurinho. Aí caiu. Agora o Palmeiras tá lá. Viu, né? O Marcos já tinha praticado na defesa. E Caio rolou para dentro do gol. E o fenômeno Luciano do Wagner, né, cara? Luciano, que no contra-ataque do Flamengo, um dos jogadores... E agora vem o gol do Rodrigo Mendes, desempata o jogo. Né? E o Flamengo descendo. Deu condição legal. Júnior Baiano salva o Palmeiras. Ainda o Flamengo na boca do gol. Pega. Que patada, hein? O que é engraçado depois a ver são as reações do cara. Verdade. Muito engraçado. Rodrigo Mendes. Uma pancada extraordinária, 2-1 Mengo. Enquanto o Mengo comemorava, o Palmeiras saiu ali mais violento, paralisa Luciano Almeida, já cobrada a falta, não está valendo nada. E é isso aí, Rodrigo. Golaço, né, Rodrigo? Golaço de direita, como ele falou, o pesadelo do Marcão. Não foi fácil o Marcão, né? O pesadelo do Marcão não era o Marcelinho Carioca, não. Era o Rodrigo. Rodrigo Mendes. Era pra gente... Pode falar, Rodrigo, fala. Esse ano foi o pesadelo do Marcão. Rodrigo, a gente vai entrar para a gente encerrar agora, para a gente fechar na sua passagem, né? Uma das passagens, talvez a principal, no Grêmio. Só para a gente sair do Flamengo, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não sei se já te perguntaram isso, eu nunca vi, então eu queria que você respondesse. Por que você acha, né, você fez tantos gols importantes no Flamengo,
né? Porque todo jogo, não nessa época aí de 99, 2000, sempre tinha um gol, né? Lembrando que 2000 também teve Rio-São Paulo, né? Sempre tinha gol importante e jogos importantes do Rodrigo Mendes. Por que a torcida do Flamengo pegava tanto no teu pé naquela época? Eu acho que isso veio desde a base. E é outra coisa que eu falo. Se lá naquela época eu tivesse um pouco mais de tranquilidade, né, soubesse ser mais marqueteiro no que diz respeito à torcida, né, porque tudo hoje em dia, ou em qualquer época, tudo é relacionamento, né? E querendo ou não, nós somos pessoas públicas, né? E a gente tem que entender o lado da torcida. Se eu tivesse um pouco mais do conhecimento que eu tenho hoje, eu teria sido um dos maiores marqueteiros da história do futebol. E isso teria me ajudado bastante no que diz respeito à torcida do Flamengo, né? Ou em qualquer outra torcida, né? Eu acho que eu saberia lidar melhor com a torcida do que eu lidei, né, na época. Então, por isso que a torcida pegava sempre no meu pé, né, e não tinha muita sequência para poder provar o contrário também. Então, acho que bem por aí. Mas tudo faz parte, né? Eu acho que tudo fez parte de uma história legal que eu tive no Flamengo e no Grêmio também. Então, o meu carinho é enorme pelo Flamengo, sempre vai ser, e não vai ser por isso que que a gente vai poder contar de novo, fazer outra história, né? Contar de novo. Eu não vou poder voltar a jogar mais, então o que passou, passou. O Rodrigo depois vai ter uma carreira extensa aí, mas tem um outro ano marcante dele no Grêmio, né? Que ele chega depois de uma nova passagem no Grêmio, 2001. O Grêmio também com um time muito forte também, né, cara? Com Zinho, Paulo Nunes. Ronaldinho Gaúcho, né? Em 2002, se eu não me engano, é um ano também fantástico para você, que você é o artilheiro da Libertadores, né, do Grêmio, né? E faz um ano maravilhoso no Grêmio. Né? Fala para a gente um pouquinho também. Foi. Desde 2000, né, quando eu vim, a gente já formou a base para o time que depois vinha a ser aquele time do Tite, né, de 2001, 2002 e 2003, né, e acaba que o Tite consegue encaixar bem as peças que ele tinha, que tinha um grande elenco também, mas de uma maneira inusitada no que diz respeito à história do Grêmio, a história de característica de jogo do Grêmio, que ele quebrou um paradigma montando um 3-5-2, né, e acabou que o Grêmio foi um dos melhores times dessas duas temporadas, ganhando títulos importantes, né, e eu tive uma sequência muito boa de jogos aqui, e eu acho que 2002 foi um ano que eu cheguei assim no meu ápice dentro do Brasil, né? Principalmente por ter sido o artilheiro da maior competição da América do Sul, que é a Libertadores. É uma pena que naquele ano a gente tenha sido roubado, nós fomos roubados literalmente dentro do Olímpico, né? Naquela decisão por pênaltis contra o Olímpia do Paraguai. Né? Então é uma pena que aquele grupo poderia ter sido campeão da Libertadores também. E ali você viu o surgimento do Ronaldinho lá no Grêmio, né, o Rodrigo? Como é que foi essa fase lá com o Ronaldinho, ele despontando, né? Lógico que ele era diferente, né? Não vou perguntar isso. Ele é diferente mesmo, a gente viu isso, né? Mas te assombrou quando você chegou lá e viu de perto? Eu peguei muito bem do início do Ronaldo, né? Subindo do júnior para o profissional, que era a geração aqui que era o Ronaldinho, que era o Tinga, que era o Eduardo Costa, o Dejair. Né? Eu peguei bem ali em 98, não foi nem em 2000. Em 98, até a gente nós jogávamos juntos, nós ficávamos no banco juntos, a gente era preterido, disputava posição ali, né?
e o Ronaldo subindo do júnior profissional, depois em 99 ele já estoura, né? E depois 2001 também, e aí sim, se destaca muito mais, ganha muito mais força muscular, aí tem uma explosão monstra, uma habilidade monstra, né? Bate na bola como poucos, né? Aí faz jogadas de gênio, o que levou ele a ser considerado como é hoje, né? Por merecimento, um dos maiores da história do futebol brasileiro, sim. Claro que no início da carreira ali, muito mais tranquilo para jogar, né? Sem tanta pressão de ser o ídolo que viria a ser. Para a gente fechar, então, aquele bate-bola rápido aí. De leve, né? Pergunta e resposta rápida para a gente fechar. Vamos lá, Rodrigão. Para a gente fechar, eu vou fazer umas perguntas, você já de bate-pronto, de prima, soltando a perna aí, que nem você fez aí contra o Marcos, né? Vamos lá. Qual foi o gol mais impactante para o Rodrigo Mendes? O mais impactante, eu acho que foi o de 99. Um título marcante para o Rodrigo Mendes. O título marcante foi a Copa da Ásia, lá com o Al Ain Clube dos Emirados Árabes. Melhor treinador? Cara, melhor treinador, eu gosto muito do Carlinhos. Ele sempre me ajudou muito, cara. Apesar de eu ter trabalhado com muita gente muito grande, sabe? O Luxemburgo, o Evaristo, o Filipão, o Tite. Eu trabalhei com muita gente boa, mas eu cito sempre o Carlinhos porque é um cara que eu gostava demais. Boa, boa. O cara mais polêmico, cara, que trabalhou ali com o Rodrigo Mendes dentro das quatro linhas. Não foram poucos, hein? Acho que o mais polêmico foi o Romário, não tinha como. E o melhor jogador? O melhor que você trabalhou também? Oi? O melhor que você trabalhou também com o Romário ou teve outro? Cara, teve o Romário. Eu gosto muito eu joguei com o Ronaldo na seleção, fenômeno. Que ainda não era fenômeno, mas estava indo, né? Tava caminhando para ser. Ronaldinho Gaúcho aqui no Grêmio. O Zinho, o próprio Sávio. Muita gente boa. Bacana, cara. Muito bacana. Você falou do impactante, ô Vitor, rapidinho, falou do impactante, mas o mais bonito que você considera? O que eu considero foi um jogo aqui que a gente fez no Olímpico contra o River Plate, que a gente ganhou de 4-0. Foi um gol de direita também que eu fiz. Esse é o gol que eu sempre cito como o mais bonito. Eu faço uma jogada desde o meio campo, driblo aí eu tento passar pro Zinho, eu tento dar um passe pro Zinho na intermediária, o zagueiro corta. No que ele corta, a bola volta no meu peito, e eu já na entrada da área, ela bate no meu... eu domino ela no peito e já chuto de direita no ar. Ela vai na gaveta. É o primeiro gol do nosso jogo contra o River Plate aqui. Esse eu sinto como o mais bonito. Ô, Rodrigo, a gente sabe que no futebol as amizades verdadeiras são bem raras, né? Mas sempre tem. Quais que você cita aí? Uns 3 nomes aí que você guardou a amizade e leva até hoje. Atisson, Juan. E por incrível que pareça, hoje aqui os meus parceiros são todos ex-jogadores do Inter aqui, que jogam aqui no meu complexo esportivo, que é o Yarley, o Cassiano também. Tem uma galera muito boa. Legal. Mas ali do Flamengo, principalmente o Atisson, o Juan. Às vezes eu vou no jogo do Flamaster, né? E às vezes o Adílio me convida, daí eu vou para matar a saudade da galera. Mas aí tinha muita gente. Tem o Irã, o Roger, o Regis, o Adriano me chamou ontem, o goleiro. Tem muita gente que fez parte aí do meu passado e que eu tenho um carinho muito especial. Show de bola. Hoje o Rodrigo trabalha com gestão, tem um complexo dele lá, também é presidente do Futebol 7, né, da Federação Futebol 7 do Rio Grande do Sul, né, Rodrigo? Eu sou presidente da Federação Internacional. Internacional. Aí é um trabalho já... Eu vinha como atleta da Seleção Brasileira já desde 2018, né? Daí eu recebi o convite para
para ser o presidente da Federação Internacional. Uma pena agora essa situação que a gente está vivendo, mas a gente torce para que passe logo, para que a gente possa voltar às competições. Castanha, acho que já foi treinador de futsal também, né, Castanha? Além de futsal. Aí, Rodrigo, o homem aí é fera aí. Treinador. Agora estou no jornalismo, mas a minha vida toda foi de atleta aí, né? De futsal, depois treinador, né? De futsal e futsal. Rodrigo, um jogo marcante para você na sua carreira que você não vai esquecer. Um jogo marcante. Tem tantos, né? Jogo marcante, cara. Eu acho que assim, vou citar um jogo da base que a gente foi um torneio que eu disputei na Itália com a seleção brasileira, que a gente disputou a final contra a Itália, tá? O sub-17, que a gente ganhou de 3-2, eu fiz 2 gols, sendo um deles olímpico. Que se alguém tivesse uma câmera na beira do gramado, eu teria saído dali para o Barcelona, para o Real Madrid. E o seu maior ídolo no futebol? Zico. É isso aí. A gente espera, né, Vitão, tá com o Zico aí a qualquer momento. Eu não vou botar essa parte no ar, não, vou ter que cortar, mas eu estava numa live agora semana, o Zico mandou uma mensagem para mim aqui, deu até tremelique. Eu não conseguia nem falar na live. Vamos lá. Galera, agradecer demais aí a participação do Rodrigo Mendes, passando aqui nessa horinha aqui no bate-papo muito agradável. O Rodrigo ficou bem simpático aí, não fugiu de nenhuma pergunta e uma resenha maravilhosa. Agradecer demais Rodrigo Mendes e que a torcida do Flamengo agradecer muito que o Rodrigo Mendes fez vários gols importantes aqui para a torcida do Flamengo, né, nessa década aí, né, 99, 2000, até um pouquinho antes também. Obrigado, Rodrigo, pela tua participação. Obrigado pelo carinho aí, Bruno, Vitor, Léo. Um grande abraço, um beijo grande para a torcida do Flamengo. Né? Sempre que posso, eu estou lá. O Flamengo também tem um programa muito legal de homenagear os ex-atletas, né, no mês do aniversário. O ano passado eu fui homenageado, agradeço ao presidente Landim, né? E é uma ação muito legal. Dizer que o programa de vocês é muito legal também, obrigado por me receber. E aí estamos sempre à disposição. Obrigado, irmão. Vitão, obrigado. Léo, obrigado. Tamo junto. Castanha, obrigado, Vitor. Próximo programa estamos para fora pedindo para se inscrever no canal aqui, ativar o sininho, deixar aquele like, dar aquela fortalecida para a gente também. Valeu, galera. Obrigado. A gente volta aí com o próximo programa Chutando para Fora. Valeu. Show de bola, galera. Obrigado.